Os colegas aqui criaram uma pergunta que não quer calar ao final do último segmento. E eu resolvi, vamos tocar o programa em torno dela, que me parece relevante para a gente tentar entender o que vem. Quer começar, Lorival? A pergunta é a seguinte: atribui-se ao setor privado um peso e uma participação mais do que relevantes, talvez até decisivos. Porém, trata-se de negociações comerciais, econômicas, entre aspas, supõe-se que racionais, num ambiente político irracional, no qual a imposição de tarifas está ligada a demandas políticas que, do ponto de vista da soberania de um país como o Brasil, são inaceitáveis. É inaceitável para a soberania de um país aceitar que um outro diga o seguinte: olha, fulano, você manda o teu judiciário parar o que ele está fazendo, porque senão eu vou meter não sei quantos 1000% de tarifa em cima de você. Isso é inaceitável para qualquer país. Qual iniciativa privada consegue o que nesse setor? Convencer o Trump que uma demanda dessas é inaceitável para o Brasil, ou convencer o Brasil que, caramba, os caras são fortes, vamos dar aí uma maneirada? Eu acho que é a iniciativa privada americana, ou seja, a iniciativa privada brasileira pode e deve, e acredito que já está fazendo isso, identificar aliados, né, porque há um prejuízo muito sério para a indústria, para os distribuidores, para o varejo, para o consumo nos Estados Unidos. Então, e aí são duas frentes, a frente do lobby e a frente jurídica também, né? Tem lá o Tribunal de Comércio Internacional em Nova York, em que, e claramente assim, não tem base jurídica para isso que o Trump está fazendo, porque as várias seções ali das legislações que prevêem tarifas, precisa de um estudo antes para provar que está prejudicando os Estados Unidos, está gerando uma emergência econômica, impossível provar isso com relação ao Brasil. Ou então, colocar tarifas ali emergenciais de 150 dias, no máximo 15%, não é o que o Trump quer. Então, dá para trabalhar nessa parte jurídica e dá para trabalhar nessa parte de mobilizar associações, né, grêmios, representantes de segmentos setoriais e tal, para fazer esse trabalho. E eu acho que no campo político, embora não sejam negociáveis essas coisas de STF, mas eu acho que, e acho que não vai acontecer, não vai ser feito, mas eu acho que poderia ser feito um aceno no sentido de que não, a gente entende a sua sensibilidade em relação à China, em relação aos BRICS, em relação à dominância do dólar, a gente vai maneirar essa questão, fazer uma negociação nessa parte também. Vai ser feito? Não vai. Mas eu acho que deveria ser feito pelo interesse nacional. Mas se o governo que está aí pensasse assim, não teria provocado o Trump e aliás, o Joe Biden. Só que o Joe Biden não era arrastado para essas provocações, e o Trump é. O problema todo é ter um encaminhamento do setor privado brasileiro junto com o americano, e na hora de encaminhar e de tomar uma decisão, salão oval, como o Daniel falou, o Eduardo Bolsonaro, que goste ou não, bate lá na porta, tem ligação com a família, desfaz se não for nos termos que ele achar melhor e recomenda uma outra orientação. Então aí tanto a articulação de Brasília quanto de São Paulo pode naufragar. Porque se pelo menos a boca para fora a retórica do bolsonarismo, do Eduardo Bolsonaro, é ou anistia ou nada... até aqui é isso. Até aqui, se chega e tem um encaminhamento amanhã no Palácio dos Bandeirantes, ou lá no MDIC amanhã em Brasília, e a semana que vem manda uma carta para o USTR e faz uma recomendação de uma negociação, bate lá, Eduardo, isso aí, o Alexandre continua emitindo as ordens ilegais e por aí vai, e naufraga, né? É por isso que a grande expectativa está no setor privado americano, né? Isso até dentro do próprio governo espera que a maior pressão venha deles, né? Da dependência que os setores têm dos insumos brasileiros. O Daniel está me pedindo a palavra e na sequência a você, Leonardo. Eu só ia complementar o Caio, que enquanto Tarcísio de Freitas vai receber no Palácio dos Bandeirantes o encarregado de negócios da Embaixada Americana, que, repito, é o 5º, 6º escalão da diplomacia, uma embaixada acéfala desde que Trump tomou posse, Eduardo Bolsonaro vai estar amanhã numa reunião no Departamento de Estado em Washington. Então, ele é quem tem acesso. Só que o que ele está pedindo é uma coisa bem diferente do que o governo brasileiro e o próprio Tarcísio estão pedindo.
Leonardo, o tema que nós estamos aqui, a pergunta que vocês mesmos fizeram aqui, o programa levantar é em que medida a participação dos setores da economia, não vou nem falar empresariados, porque são setores amplos da economia, tem em que se consiga recuar das demandas políticas estabelecidas. Olha, na Colômbia funcionou, né? Mas lá o presidente Gustavo Petro aceitou ficar calado, né? Ele escreveu uma carta lá, meio esquisita, mas aí depois a coisa mais ou menos ficou solucionada e ele buscou reduzir, porque ele se viu ameaçado, né, de perder o suporte empresarial, e se viu ameaçado. Me parece que aqui no Brasil, o presidente Lula, ele hoje se sente confortável e eu diria até estimulado, né, a esticar essa corda, né? E acho que pelo lado americano também, né, porque embora você tenha as empresas e o pessoal tenha acesso ao Congresso, né, a gente tem um processo, eu não sei se outro país no mundo tem uma situação como essa, do Supremo Tribunal Federal contra uma empresa do presidente Donald Trump, né? Eu acho que esse é um fator que torna o nosso caso uma jabuticaba, não é? E isso eu acho que agrega toda essa irracionalidade que a gente está colocando, porque a gente vai caminhar para um problema que coletivamente é ruim para todo mundo, né? Mas a gente não consegue ver quem é que vai tirar o pé, né? Na busca dos seus interesses e quem é que vai conseguir criar uma situação que impeça o pior resultado para todo mundo. Lorival. Eu acho que uma outra coisa que podia ser tentada também é que essa questão das Big Techs ela é um ingrediente importante nessa equação toda, né? É importante para o Trump, ele tem uma rede social, o Rumble fornece a conexão para a rede social dele, tem toda a questão ideológica da chamada liberdade de expressão dentro da visão deles, e tem a questão econômica das receitas que as Big Techs representam para os Estados Unidos na conta dos serviços e tal, que até compensa em parte o déficit comercial. Eu acho que poderia ser proposta pelo menos uma comissão para discutir com os Estados Unidos de forma técnica a questão da regulação das Big Techs, da inteligência artificial e das redes sociais. E o meu argumento aqui é o seguinte: se o presidente Lula pediu ajuda aos chineses para fazer isso, então, portanto, não é um problema de soberania, né? Se os chineses podem assistir o governo brasileiro nessa discussão, por que não os americanos? É claro que a ameaça do Trump nesse momento torna isso politicamente difícil. Mas acho que poderia haver vários gestos de boa vontade política sem negociar ou colocar em pauta as questões do STF, da anistia e tudo isso. Daniel está pedindo a palavra. Eu queria só complementar o Lorival, porque ele cita uma demonstração possível de boa vontade ao se criar um diálogo em torno de Big Techs. Eu digo outra aqui, a custo realmente zero. Lula tem citado e fez muito uso de sua retórica na semana passada no BRICS para defender desdolarização do comércio nos países do BRICS, defender comércio em moeda local. E isso, do ponto de vista, se você ouve a Fazenda, Itamaraty, Banco Central, isso não existe. Basta dizer que comércio em moeda local é uma coisa que existe há 20 anos com a Argentina e atinge 5% do intercâmbio Brasil-Argentina. Ninguém está querendo trabalhar com rúpias indianas, com randes sul-africanos, com reais brasileiros. Isso é uma coisa que não tem amparo nenhum do ponto de vista técnico. Os técnicos, a burocracia do governo brasileiro só enrolou a negociação do BRICS na semana passada para que não houvesse nenhuma menção. E em que pese tudo isso, Lula comprou a retórica. E diz o site político que isso teve grande valor na decisão de Trump de enviar a carta. Não custa nada, é custo zero para o Brasil se pronunciar no âmbito de uma negociação, de dizer, olha, aquela história de desdolarização do comércio no BRICS, a gente pode dar um passo atrás. Agora, não é uma questão de... Pode ir. Especificamente sobre esse ponto, né? Também conversei hoje com Brasília, ninguém vê nenhuma chance, porque aí o presidente Lula teria que recuar, o presidente Lula teria que se desdizer.
E isso, ninguém acredita que ele vai ser capaz de fazer isso, porque hoje, por exemplo, ele foi para as redes sociais, lá na rede social da Janja, comendo jabuticaba, falando para o Trump, olha, se você comesse jabuticaba, você ia negociar comigo e tal. Então, a coisa da desdolarização também já ouvi como uma saída para que seria um recuo, mas não exatamente uma saída total do debate. Mas eu acho muito difícil de acontecer, Daniel. E eu queria que você me cumprimentasse também, viu? Porque você já cumprimentou todo mundo aqui, só falta eu e o William Vac, viu? Faz favor. O que eu queria colocar é que a questão, para mim, pelo menos, a questão da política externa brasileira, dos BRICS, da desdolarização e por aí vai, ela é uma questão de soberania, tanto quanto o Trump querer que o Supremo Tribunal Federal reveja decisões. A gente pode não gostar, achar ela errada, achar ela equivocada, e inúmeras vezes aqui no WW, inúmeras vezes, nós criticamos a política externa do governo Lula, criticamos o Celso Amorim, mas é uma política externa de um governo que foi eleito. E aí não dá para um outro país chegar e falar, não, eu não concordo com essa política externa, então vou aumentar em 50%. Né? Claro que tem um limite no nível de retórica que o presidente vai fazer isso. Agora, para mim, tanto a crítica que o Trump faz ao Trump, o Trump faz ao governo Lula, a política externa brasileira no campo da linha adotada, Sul-Sul, uma aproximação com os BRICS, tanto afeta a soberania nacional, quanto ele defender que o Supremo Tribunal Federal recue das decisões que vem tomando. Mas a desdolarização não é uma pauta de soberania nacional, né? O real não tem moeda conversível. A gente não faz controle de capital, mas o real não é conversível. Então, é uma condição que nem o Brasil teria como fazer. Deixa eu brutalizar um pouco essa conversa. Vamos brutalizar essa conversa. O presidente dos Estados Unidos diz o seguinte: este personagem da política brasileira, esse presidente Jair Bolsonaro, não pode ser processado, não pode ser julgado e não pode ir para a cadeia. E aí? Todo mundo quieto na roda? É inviável. É por isso que eu estou falando. E aí? E aí? Aí o judiciário brasileiro faz o quê? Dobra a aposta. Ou não. Sim. Não estou falando, estou levantando a questão. Faz o quê? Vida que segue. Vida que segue, exato. Segue o caminho dele, ignora. Ok, mas a demanda política do presidente dos Estados Unidos continua ali. Deixa... E qual é a leitura do presidente dos Estados Unidos a respeito do comportamento judiciário brasileiro? Vocês tiraram o Lula da cadeia para fazer do Lula o presidente, para perseguir o Jair Bolsonaro, que é um coitadinho que ama o seu país, e injustamente não deixaram ele governar e agora ainda por cima querem botar o cara na gaiola. Então, é esta visão da Casa Branca sobre o processo político brasileiro. E o Eduardo Bolsonaro está lá. E como é que a gente sai dessa? Alimentando. Porque ele o Leonardo acho que tem a resposta. Como é que a gente sai dessa, Leonardo? Tente, prossiga. Não tenho, não. Mas no ano da eleição do presidente Trump, eu tive a oportunidade de estar lá nos Estados Unidos e acompanhei centenas de debates, né? E era muito interessante porque mesmo políticos, quer dizer, analistas mais progressistas, mais liberais, mais conservadores, enfim, para eles, essa liberdade de concorrer era uma coisa mais sagrada, mais importante em termos de previsibilidade institucional, do que propriamente qualquer eventual crime ou coisa que o Trump tivesse cometido e eventualmente impedisse ele, né, de fazer a Casa Branca. Em vários debates o pessoal dizia assim, olha, é com dor no coração que eu digo isso, mas a nossa tradição democrática não pode impedir ninguém, né, de concorrer. E aí, nesse caso, como você colocou, o gringo que olha de fora, o que a gente passou, e a gente mesmo, né, tem várias críticas, né, e muita controvérsia, ele olha e fala assim, não, está sim havendo uma manipulação política por parte da justiça, e muitas vezes a justiça reconhece isso aí. Então, é aquela história, errado o Trump vir aqui e dizer, olha, vocês não podem fazer isso, né? Mas que assim, a gente está meio que dando pano para a manga, e aí eu não estou falando de direção de um ou de outro, mas convivendo há muito tempo com instabilidade e muita intervenção do judiciário na política, a gente dá a razão aí, dá vazão para várias críticas. Não, dá razão para as várias críticas, isso acho que todo mundo aqui nessa roda concorda.
tanto do ponto de vista das pautas que são consideradas uma provocação pela superpotência, quanto pelo que a gente possa considerar dos princípios da liberdade de expressão, de cerceamento a isso ou aquilo de redes sociais. Ok, essa é uma discussão, vamos dizer, ampla e a gente tem aqui várias posições, mas o que me parece central é saber como que faz um país que é uma potência média com escassa capacidade de projeção de poder, que é o Brasil, para escapar de uma demanda feita pela superpotência, que é vire de cabeça para baixo o seu sistema político, senão você vai pagar um preço comercial. Não, é um checkmate, e a gente previu isso aqui no WW semanas atrás. A tempestade perfeita está se configurando, desde que começaram essas sinalizações em relação ao STF. O governo não vai poder não defender o STF, né? Lembra, a gente fala isso aqui há semanas já, né? Você falou de um aspecto que me faz lembrar bem, assim, muitas experiências que eu tive de coberturas internacionais. A tribo. E eu acho que a gente viu isso no Irã recentemente. O pessoal detesta aquele regime. Mas... Quando começou a chover míssil americano lá, não teve ninguém que foi falar contra o regime. Nós estamos tomando um míssil americano. Salvadas as diferenças, nós estamos tomando um míssil americano na cabeça. E alguém espera que a gente vá aplaudir o governo americano? William, tem ambiente. Tem um ponto pragmático aqui que é o seguinte: 1º de agosto. Esse é o limite, essa é a data. Para as tarifas, certo? Para as tarifas. É para a tarifa, mas é para tudo. Eu pensei que você ia falar que vinha mais um míssil. Não. É para a tarifa, mas a tarifa é tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? O 1º de agosto, que foi uma data determinada, inclusive, pelo Donald Trump. Então, ele impôs a regra do jogo e ele impôs a data do jogo. O governo está dizendo o seguinte: olha, a gente pedir para adiar é sinal de enfraquecimento. A gente aparecer com uma proposta antes deles abrirem qualquer canal de comunicação é sinal de enfraquecimento. O governo está avaliando enviar uma carta para cobrar a resposta da carta que já foi em maio, antes de aparecer com qualquer coisa. Faltam 9 dias úteis, segundo me disse uma fonte em Brasília. São 2 semanas, mas são 9 dias úteis. Mas tem outra coisa também. Daqui a 50 dias tem mais 100%. Porque o Brasil é um grande importador de produtos russos. Diesel, 90%. De produtos russos. Então, só contar uma coisinha rapidamente. Tem que ser rápido, Daniel, muito rápido, porque eu estou acabando o programa. Eu passei a tarde no Palácio do Planalto e óbvio que eu vi muita preocupação, corre para lá, corre para cá, decreto que regulamenta a lei de reciprocidade e coletiva para explicar como é que vai funcionar comitê com o empresário, mas eu senti um pouco de regozijo também, que me foi resumido por uma pessoa ali com acesso ao presidente da República, que diz o seguinte: a gente está desde janeiro de 2023 entrando como se fosse numa luta de boxe com 10 rounds. E ali a gente apanha. Aí descansa um pouquinho, pensa que vai retomar num round melhor, apanha. Agora, a gente finalmente entrou numa luta por pontos, no nós contra eles, o rico contra o pobre, em que a gente ganhou esse round. E agora a gente finalmente acertou um jab, um cruzado, e está vendo o outro lutador um pouco ali, quase indo para a lona. Então é bom. Nossa. Depende de onde está armado esse ringue, né? Imagina esse ringue armado no convés do Titanic.